devo dizer que a UNITA tem toda a legitimidade de estar ou não estar ali onde entende que deve estar ou não deve estar. É uma decisão que só a ela compete e o presidente da UNITA, enquanto representante máximo deste partido, juntamente com o seu comitê permanente, podem decidir deixar de participar na Civicop. Penso que Adalberto Costa Júnior vem publicamente dizer isso porque entende que a Civicop foi criada para um determinado objetivo e esse objetivo está a ser adulterado. E digo isso porque de acordo com, tenho aqui um despacho do Presidente da República que decide criar esta comissão e basicamente no preâmbulo diz o seguinte: havendo necessidade de criação das premissas regulamentares necessárias à efetivação da lei, e estamos a falar da lei da certificação de óbitos das vítimas dos conflitos políticos que a Assembleia Nacional aprovou, o Presidente da República entendeu fazer este decreto que estabelece determinadas regras, determinados princípios para a atuação desta entidade. Entretanto, há um outro despacho do Presidente da República, que é o despacho 73/2019, de 16 de maio, que a dada altura, no preâmbulo, o Presidente da República diz o seguinte: convindo instruir um mecanismo para a promoção da auscultação e de um diálogo convergente no sentido de se assegurar a paz espiritual da sociedade face a episódios do passado na convivência nacional que possam perturbar a unidade e o sentimento de fraternidade entre os angolanos. E é isto que faz o presidente criar então esta comissão e exigir que se faça um plano de ação para homenagear as vítimas dos conflitos políticos. Ora, quando nós verificamos que esta comissão, que tem uma comissão técnica, que, de acordo com a legislação, deve trimestralmente elaborar um relatório e nunca o fez, deve anualmente elaborar um relatório e nunca o fez, ficamos com a sensação de que alguns estão a pensar que as regras só são para um lado e não são para todos. Quando houve a ida a Jamba e ao Quemba, exato, verificou-se e as pessoas começaram a perguntar. Pelo menos os membros que pertencem à UNITA, que fazem parte da Civicop, foram informados? E a resposta foi não, não foram informados. Estiveram no local? A resposta foi não estiveram no local. Então, tudo aquilo que a televisão pública e a TV Zimbo apresentaram fere efetivamente esse espírito de irmandade que constam dos diplomas que o Presidente da República recorrentemente foi autorizando para dar corpo à Civicop. Talvez seja esse o motivo pelo qual o Presidente da UNITA ameaçou de facto abandonar a comissão, porque ela se desviou daquilo que foi a sua intenção inicial. O presidente da UNITA denuncia esta comissão ter sido tomada pelos serviços de inteligência. Sim, de facto, é curioso que quando temos o diretor dos serviços de inteligência a ir ao terreno fazer parte da comissão técnica de escavação e dizem que isso é normal porque ele tem que verificar essas situações, a resposta que temos para dar, se ele vai, tem de ir acompanhado com os outros que também fazem parte da Civicop. Não o faz, significa dizer que vai utilizar esse tipo de ação com interesses político-partidários. Isso é que está errado. Quando se deu a questão das vítimas do 27 de maio, nós não vimos a TPA a ir às valas comuns e a verificar que as ossadas estavam a ser tiradas e colocadas nos sacos e etc, etc. Só nos foi dito que já estão a fazer o trabalho, já foram entregues às famílias, há famílias que solicitaram a verificação por laboratórios distintos, etc, etc. Ora, é exatamente o mesmo tratamento que a UNITA está a exigir desse processo. Portanto, não pode haver dois pesos e duas medidas. Está certo. Doutora Aniceto Cunha, agora consigo esta posição do presidente da UNITA, a denúncia mesma de que a Civicop desviou-se do objetivo que esteve na base da sua criação e caso não retome este objetivo, a UNITA vai deixar de se fazer representar nesta comissão.
o primeiro assunto, né, porque ela tem mais uma característica de assunto, que é precisamente de refletirmos o discurso feito pelo presidente do Partido UNITA, do qual eu fiz alguns resumos, né? Primeiro é que ele terá se pronunciado num período de 20-20, ou seja, 20 minutos e 20 segundos. Durante a apresentação do seu discurso esteve nervoso e via-se, né, que, portanto, a forma como se apresentava, ele lia algo que não foi ele que escreveu e que muitas das quais não se revia. Muitas das quais, ou das coisas que falava, não se revia. É um discurso que peca pelo tempo, porque foi uma reação, o que me parece que não tem recebido informações dos seus representantes dentro da Civicop, que é uma reação que vem 10 dias depois, e que achamos que há outras nuances, parece que aguardou-se por alguém que deveria determinar. Aliás, muito já se tem mostrado que a UNITA tem estado a seguir um plano que parece que há uma liderança externa. Viu-se também que durante a apresentação do discurso o presidente Adalberto não demonstrava um equilíbrio psicoemocional. Ele é descontextualizado, né? Quando o presidente Adalberto da Costa Júnior pergunta se o governo quer substituir os tribunais, e ele perguntava a todos os cidadãos se quer com isso julgar os líderes Agostinho Neto, Alden Roberto e o Dr. Savimbi. Portanto, esses estão e serão sempre permanentemente julgados pelas histórias. Penso que os seus assessores não terão tomado conta disto, que não cai bem para uma figura do nível do... Penso que o outro elemento, não há nenhuma relação como ele queria mostrar, não há nenhuma variável, nem conotativa, nem denotativa, de impedimento da intenção que o Partido UNITA tem de apresentar uma proposta e depois ser formalizada pela Assembleia. Não há nenhuma correlação. Primeiro estamos a falar de um ato, é um ato que se pretende, é uma intenção que será eventualmente materializada na próxima legislatura, com um facto histórico ocorrido durante o período de conflito armado. Portanto, não há... Okay. 2027. Próximo ano parlamentar. Obrigado pela dica. Portanto, não há nenhuma correlação histórica. Ou seja, se um elemento é do presente com ações imediatamente no futuro próximo, com uma correlação histórica. E aqui salta-nos à vista a incapacidade da gestão de elemento histórico. Claro que não agrada a ninguém, tratar-se de morte, enfim, é sempre algo desconfortável, mas ele é necessário porque tem que ver com um período histórico que vivemos e ele é real. Essas pessoas pereceram nas condições que pereceram e que os seus familiares pretendem fazer os seus lutos, pretendem enterrar os seus mortos, porque para os africanos isso tem um outro significado. Aqui mesmo, nessa casa de rádio, num dos programas, ou em vários programas, tem-se debatido as questões do 27 de maio e que têm sido tratadas de forma nua e crua. Eu tive a oportunidade de ser um dos convidados num dos programas que falou sobre isso e que, inclusive, a UNITA convidou, portanto, um dos filhos, né, de uma das vítimas, de um dos altos comandantes, aparecido também, digamos, no 27 de maio. Agora, eu não sei porquê que a UNITA tem, digamos, alguma vergonha em encarar com a naturalidade que se impõe os acontecimentos nas áreas geográficas, né, em que ela teve as suas responsabilidades. Que vergonha, nós temos os episódios, aliás, o livro A Pulga em Angola chama a atenção também os líderes da oposição que realizaram os seus pequenos 27 de maio. Estamos a lidar com um passivo e não se percebe como é que um passivo histórico e real, cujos muitos dos autores estão vivos, aqui mesmo na Sovir. Eu tenho sido permanentemente consultado por pessoas, filhos, familiares, de que gostariam de encontrar, digamos, alguma explicação. Essas pessoas gostariam de morrer perdoadas e perdoando, né? Porque estão com essa mágoa ainda. Nós, por exemplo, né, eu tive acesso de informações que muitos dos familiares das 40 bruxas queimadas, né, e que contaram o episódio, que naquela altura elas foram obrigadas a beber o coquetel. Eu também perguntei o que era o coquetel. Era uma espécie de misturas de bebidas tradicionais. Que na altura ela tinha 5 anos, ou elas tinham menos de 10 anos, um grupo de meninas que tiveram que
uma espécie de tirar o feitiço, vomitar. Portanto, essas pessoas vivem traumatizadas, essas pessoas aguardam por alguma explicação. E eu penso que é uma oportunidade com a criação da CIVCOP. Temos isso, nós não devemos nos envergonhar com o nosso processo histórico. Nós assistimos, e eu tive a oportunidade de ter o discurso completo do presidente. Aquilo não é um perdão sincero, não é um perdão sincero, é um pedido de desculpas sem respeito às pessoas. Se respeitarmos as pessoas, realmente vimos que aquilo não representou um pedido de desculpa. E penso que o doutor, que o engenheiro em dúvida, né? Que a UNITA da Costa Júnior já vai habituando um pouco a sociedade. Naquelas organizações onde não tem benefícios de direito econômico, financeiro e outros, né? Materiais, enfim, ele não sente a responsabilidade da representação da UNITA. Vimos a saída da Jura do CNJ e, portanto, a saída da UNITA da CIVCOP não iria surpreender ninguém. Para concluir mesmo, o presidente terá dito que o Dr. Savimbi terá pedido desculpas. Não, isso não é verdade. Em alguns discursos, o Dr. Savimbi assumiu os passivos resultantes da morte e dos conflitos dentro da UNITA, como responsável máximo, claro. E nunca houve um pedido de perdão aos angolanos sobre as vítimas do conflito angolano. E o presidente Samakuva, em alguns discursos, admitiu culpas de todos nós, ou melhor, ele dizia, e eu cito, né? Culpados somos todos nós e vítimas somos todos nós. Eu nunca ouviu-se um pedido de perdão dirigido aos angolanos pelas vítimas produzidas pelos conflitos armados. Está certo. Dr. Gilson Salúcia, a sua opinião? Bom, nós acompanhamos atentamente a intervenção do engenheiro Adalberto Costa Júnior, no caso, o presidente da UNITA, e entendemos que o mesmo suscitou duas questões, não é? Ou seja, podemos enquadrá-lo tendo em conta dois grandes propósitos. Teve em conta a necessidade de repostar a situação que nós já tivemos aqui a oportunidade, claro, de discutir, que tem que ver com uma atitude da CIVCOP que, no seu entender, ou no entender da sua organização, terá descambado do seu propósito inicial, que tem que ver essencialmente com a amostra pública das ossadas de determinadas figuras da UNITA na TPA. Portanto, eu penso que esse foi o primeiro grande propósito da intervenção do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Do outro lado, penso eu que tentou apelar à necessidade de se regenerar esta organização, no sentido de que ela busque ou retome aquilo que ele chamou de lugar, ou seja, aquilo que é o lugar efetivo para o qual a organização foi criada, no sentido de que a mesma estará a se desviar do foco que tem que ver essencialmente com a necessidade de se buscar um espírito que visa o perdão, a necessidade, claro, de se imprimir o sentimento da reconciliação nacional. Bom, em relação à ideia de abandonar ou não a CIVCOP, eu penso que, a julgar por aquilo que temos estado a acompanhar em relação aos nossos últimos fenômenos políticos e, portanto, aquilo também que tem que ver com a posição da UNITA em relação ao nosso status político, ou seja, nós temos a UNITA que, no entanto, está na Assembleia Nacional, aceitou ir para a Assembleia Nacional, mesmo, claro, tendo percebido que tivemos um pleito eleitoral com os problemas que tivemos ligados à transparência, ligado até à ideia, segundo alguns especialistas, de que quem ganhou não ganhou, na verdade, e que quem perdeu talvez é que tenha ganho. Portanto, a UNITA aceitou ir à Assembleia Nacional, aceitou discutir as questões ao nível das instituições, e penso eu que, tendo em conta esse espírito, tendo em conta essa ideia, era bom que a UNITA procurasse, claro, os meios possíveis, as alternativas possíveis ao nível institucional, que, claro, procurassem dar cobro a esta situação e não efetivamente abandonar esta comissão. Eu acho que o grande problema nosso não está efetivamente nas ações que têm sido desenvolvidas pela CIVCOP. Eu penso que o nosso problema é embrionário, é a forma como a CIVCOP foi criada e, claro, os elementos constitutivos da CIVCOP. Até o engenheiro Adalberto Costa Júnior chegou a fazer uma comparação com aquilo que foi a Comissão da Verdade na África do Sul, que, claro,
procurou também resolver o passivo que os sul-africanos tiveram em relação ao apartheid. A sua visão foi de que caso a Civicop não funcione, pudesse-se avançar para a Comissão da Verdade. Sim, essa foi, portanto, a intervenção da Adalberto Costa Júnior. Adalberto Costa Júnior entende que se calhar era preferível que fôssemos para uma Comissão da Verdade, mas é claro que os sul-africanos tiveram as suas particularidades e nós também tivemos as nossas especificidades relacionadas ao nosso conflito, relacionada, claro, ao nosso passado comum. Eu acho que, como já disse, o nosso problema embrionário é a forma constitutiva da Civicop. Se porventura pautássemos por uma organização que não tivesse em conta a representatividade dos atores que, portanto, foram bastante influentes no desenrolar das ações que hoje se constituem como um passivo nosso, talvez hoje não tivéssemos essa discussão. Eu penso que o problema está ali. O problema está no facto de que, como o nosso passivo resultou de ações quer do MPLA, quer da UNITA, enquanto Movimento de Libertação Nacional e não só, e que fossem estes os privilegiados no debate, na discussão e no encontrar de mecanismos alternativas, fórmulas para a resolução desse passivo. Eu penso que o problema está ali. Eu acho que nós teríamos que encontrar uma outra forma de resolver o nosso problema. Buscando mesmo até a comparação com a África do Sul, por exemplo, se olharmos para a Comissão da Verdade, quem conduziu esta comissão não teve ligações partidárias. Todos sabemos que tivemos a figura religiosa, no caso Desmond Tutu, que conduziu a Comissão da Verdade. E nós aqui na Civicop, é só olhar que nós temos, portanto, figuras muito ativas partidárias a, portanto, conduzirem as ações desta comissão. E mais do que isso, nós temos também representantes ou figuras proeminentes dos serviços de inteligência do Estado angolano que são muito ativas e proeminentes também nesta organização. Se o nosso propósito é, no entanto, promovermos um espírito de perdão, promovermos a reconciliação nacional e, mais do que isso, procurarmos honrar a memória, claro, dos nossos antepassados que foram vítimas desse processo, era importante que a configuração desta comissão fosse diferente que as figuras mais ativas da Civicop não fossem representativas dos partidos políticos, porque cada um, portanto, quererá cobrar alguma coisa, o seu cheque em relação ao outro no que diz respeito ao nosso conflito. Eu penso que o problema está ali. Doutor Agostinho Secato, agora eu consigo a posição do presidente da UNITA? Eu começo pelo pedido de desculpas. Creio que, para todos os efeitos, o que nós, os angolanos, precisamos é exatamente os líderes comprometidos que entendem, de facto, a sensibilidade da situação. Creio que, mais do que os partidos puxarem um para o seu lado, o que devemos ter em conta é que, se o Presidente da República pediu desculpas, enquanto Presidente da República, as lideranças políticas também vão fazendo. Eu estou recordado, isso está num dos discursos do Dr. Isaías Macuva, um pedido de desculpas em 2007, um pedido de desculpas em 2011. Isso, por acaso, esses discursos estão compilados em livro que será publicado em outubro, no dia 5 de outubro, e, portanto, ainda poderemos voltar a abordar sobre isso. Está lá, está num discurso e, portanto, esses discursos estão compilados em livro. É um dado, um facto. O engenheiro Adalberto Costa Júnior, quando pedia desculpa, dizia que reiterava mais uma vez um pedido de desculpa. Portanto, que subentendia claramente que os seus antecessores, de uma ou de outra forma, já terão feito. Agora, o mérito, exatamente, o mérito de uma ou outra desculpa, a forma de se desculpar, o alcance da desculpa, essa é outra discussão. Pode ser a nível desta comissão, da Civicop ou outra comissão que se criar, ou até no âmbito do processo de reconciliação nacional. Assim como poderíamos discutir aqui o alcance, o mérito, a importância das desculpas que o Presidente da República pediu aos angolanos por estes atos.
creio que nesta altura que nós precisamos valorizar é exatamente essas ações positivas que os líderes políticos vão tomando, tendo em conta que tanto de um quanto do outro lado o processo foi sensível. É tão sensível que os protagonistas estão vivos, parte das vítimas, os seus familiares, direi, também estão vivos. Portanto, estamos a dizer que há cicatrizes, há feridas. Portanto, o tratamento deste processo requer da parte da própria comissão que é responsável por tratar deste processo, também alguma ponderação, algum cuidado um pouco mais e cingir-se apenas naquilo que é o seu âmbito de trabalho técnico e tanto mais. De qualquer modo, nós estamos num processo delicado, um processo de reconciliação nacional. Portanto, nós ainda não estamos reconciliados. Isso é uma verdade. Temos que convir também que nós a paz, só tivemos a paz ainda em 2002. E, portanto, é um processo, de facto. O processo de reconciliação leva algum tempo. E temos de perceber que nesta altura não interessará aos partidos políticos e não interessará a nenhuma das partes que esteve na contenda, não interessará a ninguém levantar fantasmas. Nem interessa ao MPLA levantar fantasmas da UNITA, nem interessa à UNITA levantar fantasmas do MPLA. Pelo contrário, vão se atiçando a ira e depois podem se levantar outras situações que podem não ajudar até na boa convivência dos cidadãos. E, portanto, o que pode-se pedir a esta comissão é exatamente que faça o seu trabalho, de facto, no âmbito daquilo que está estruturado no seu regulamento, na sua composição, e cada um execute as suas tarefas, mas tendo em conta sempre a responsabilidade que têm. E eu digo responsabilidade que têm, de modo particular, entidades ligadas aos partidos políticos, que estamos a lidar de processo que está a tratar de reconciliação nacional, que nesta altura já não interessará quem matou quem, já não interessará quem queimou quem, já não interessará quem o pai dele foi aonde. O próprio trabalho da Civicop, que eu estou a acreditar que tem um deadline, tem um cronograma de trabalho, tem uma agenda específica, tem um objetivo. Portanto, o próprio trabalho em si vai exatamente definir isto. Para concluir, se o objetivo é aquele que o Gabriel Weber leu naquele decreto do Presidente da República, e, portanto, vamos todos trabalhar, todos mesmo, incluindo os que estão aqui nesta altura, nesse estúdio, vamos todos trabalhar para que aquele objetivo seja alcançado. Portanto, vamos contribuir para que aquele objetivo seja alcançado, pelo qual a Civicop foi criada. Doutora Weba, vamos fechar este assunto, mas solicitou a palavra o doutor Aniceto Cunha, há instantes, refutou o discurso de que o presidente fundador da UNITA já havia pedido desculpas, o presidente Isaías Samakuva, enfim. É normal que o doutor Aniceto não tenha conhecimento disso, porque na altura não deveria ter idade para tal. Primeiro, estamos a falar de 1994, a primeira vez que o presidente, salvo erro, 1994, a primeira vez que o presidente fundador da UNITA, Dr. Savimbi, pediu desculpas. Foi no Bailundo, foi numa conferência de imprensa, e há registros de jornalistas internacionais, sobretudo, que têm esse registro. Portanto, foi a primeira vez que o Dr. Savimbi pediu desculpas sobre os excessos da guerra para todos os angolanos. Na 16ª conferência, que foi em 2001, Dr. Savimbi volta a falar da questão do passivo. E a forma como ele fala da questão do passivo da UNITA, aí só fala efetivamente do passivo da UNITA, ok? As pessoas que tiveram presentes nessa 16ª conferência assumem todas elas que foi efetivamente um pedido de desculpas por tudo o que aconteceu dentro da UNITA. Depois, o Dr. Isaías Samakuva, já ouvimos aqui, no livro Paz, Liberdade e Democracia, há extratos desses pedidos de desculpa. O doutor tem uma obra que vai lançar muito em breve, Dr. Cicato, sobre discursos, e tem efetivamente os discursos que foram feitos em 2007 e em 2011. E é normal que o doutor Aniceto não tenha conhecimento, porque na altura as redes sociais ainda não eram tão divulgadas, quer no tempo do Dr. Savimbi, quer no tempo do presidente Isaías Samakuva, as redes sociais ainda não estavam tão difundidas como agora. Pelo menos agora ninguém mais vai dizer que
nunca foi pedido desculpas. Foi feito um pedido de desculpas, foi sincero. O presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Costa Júnior, endereçou vários pedidos de desculpa por tudo quanto de mal sucedeu ao longo do percurso de luta e resistência da UNITA para a conquista da democracia, liberdade, em nome da paz duradoura em Angola. Não é a primeira vez que ele faz isso. Só que, como não havia interesse de divulgar essas situações, então sempre foi ocultado. Pela primeira vez apareceu esta semana, quer na TPA, eu fiquei atenta, normalmente não vejo a TPA, mas fiquei atenta e verifiquei que passaram efetivamente a parte que ele faz um pedido sincero de desculpas. Quem viu consegue notar que foi um pedido sincero de desculpas. Bom, eu não vou cair na provocação barata da doutora, e até porque sei que enquanto académica já teve em bons momentos, mas pronto, é normal que ela assuma aqui alguma demência. E vou repetir o que realmente disse. Em alguns discursos, o Dr. Savimbi assumiu os passivos da UNITA. Em alguns discursos, e tenho esta obra, graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter a cultura de investigação, e porque sou sociólogo com grande interesse na sociologia política. Então procure essa conferência de imprensa e vai ver que está errado. Doutora, respeite meu tempo, por favor, e seja educada até como mãe. E que o pode filho, faltar respeito. a exemplo que o filho, quando teve o seu tempo de antena. Eu conheço essas táticas de quando há uma verdade que desinteressa, tem essas aplicações. Aliás, eu tenho... Quem recorre ao insulto normalmente é fraco. Chamam-me aqui de demente. Portanto, a doutora chamou-me de infantil. Estou a responder. Chamou-me de criança. Mas tudo bem. Na altura não tinha Atenção idade ao para respeito. Eu estou Está a falar certo. agora, a doutora quer respeito. Exato. Portanto, Então como estava a dizer dizia, que a assunção deste passivo não significava... o meu desculpas. entendimento para a sociedade no geral e para quem acompanhou o discurso, onde o presidente com algum cuidado quis transmitir que já tinham sido feitos, e deve-se respeitar a interpretação de qualquer um. Ele dizia que reiterava os pedidos feitos por já 3 dirigentes. 4. Faltou o 4, general exato. Gato, que também fez pedido na qualidade de Podemos coordenador contar? da comissão de Eu estou a gestão da dizer que UNITA. já tinha sido feito por 3 e ele reiterou. 4, quem é o quarto? Ele próprio. Ele Eu próprio. estou a dizer que ele reiterou o pedido já feito por 3 ok, tá dirigentes certo. da Muito UNITA. bem. Vamos avançar. Doutora, para tem de concluir. controlar a Mas, emoção. Eu não. Estou no uso da palavra, é assim, eu tenho tristes memória da Rádio Despertar. Eu sei que se não me desligam o micro, depois fecham os programas. Então Mas eu isso é gostaria de ser, aliado. felizmente, eu gostaria de ser Então, o mais vamos cauteloso continuar para para entrar. concluir a sua Portanto, ideia. como dizia, aqui nós entendemos que durante o pedido o ato de pedido de desculpas, e aqui está sim a repetição, nunca é num período, e quero que compreendam, nunca é num período para um ato como tal. O elemento comum destas lideranças é e sempre foi permanentemente em outros assuntos, e há um trecho, é aqui onde eu dizia, nunca foi um ato para pedir desculpa como tal, assim como este último pelo quarto líder da UNITA a usar essas expressões. Portanto, quer dizer que a sociedade e as pessoas mais visadas não encaram como um ato de pedido de desculpa, e ao olhar para a forma como o último ato foi feito, foi um pedido de desculpas sem respeito às pessoas, porque você quer anunciar a saída de uma comissão e que quer que se fale com verdade. Quando se usa uma verdade, ofende as pessoas que querem sair. Aqui onde é que está a reflexão? Portanto, se você realmente quer pedir desculpa pelo um facto, não tem razões para justificar. Isso é básico, é da educação. Portanto, eu tenho liberdade de interpretar, e a questão que se coloca é, por que é que a UNITA, por exemplo, também não sai das organizações que têm dinheiro, que recebe dinheiro, que têm benefícios de direito? Comissão Nacional Eleitoral, a ERCA, os tribunais, o parlamento. Portanto, a questão que se coloca, e porque o presidente Adalberto disse que qualquer cidadão pode responder a essas questões, e eu estou no meu direito do dever de cidadania. Então a questão que coloco também ao presidente é até quando é que a UNITA vai continuar a fazer chantagens com esses elementos? Quando se elege temas polêmicos, tem que se ter a capacidade de interpretação, que também o tempo da narração será maior. Eu acho que eu trouxe elementos para sustentar as minhas afirmações. Gostaria de que não fosse permanentemente interrompido. Mas não haveria tempo para falar tudo que nós Não é pensamos, tudo, doutor. é o resumido. Então é o resumo que estamos a solicitar. A outra Concluirmos. questão que se coloca é que a UNITA não sabe a composição da CIFCOP. A UNITA não sabe a função do general Miala
na Civicop. A UNITA não sabe que a deslocação do general Miala obedeceu ao mandado do seu coordenador. A UNITA está lá representado. Que culpa tem essas pessoas se eles não são reportados? Eu penso que se quisermos realmente, e aqui lembro-me de um extrato do Dr. Samakuva que eu fiz aqui as anotações, portanto, quando da entrega dos restos mortais de Alicerce Mango e do Salupeto Pena, cito o Dr. Samakuvas, o ato de hoje é muito importante para a história do nosso país. É muito importante também para os familiares daqueles que pereceram. Este líder, na altura, já tinha uma noção profunda. Porque se nós quisermos resolver os problemas da nossa família, Angola, dos angolanos, teremos de enfrentar esse passivo com alguma dor. Muito bem. E o luto é isto mesmo, é nós enterrar os nossos entes queridos, admitir que pereceram, foram para o além, aceitar essa convivência, perdoarmos-nos com a realidade, admitindo as opiniões e as interpretações diferenciadas. Ouvindo, claro, o Dr. Aniceto e a intervenção também da Dra. Weba, confesso que eu acho que considero, se termos em conta as desculpas, os pedidos de desculpas como pilares fundamentais para resolver e nos reconciliarmos, com certeza não iremos a lugar nenhum. Eu acho que interessa-nos sim. Era importante pedir desculpa? Era. É importante reafirmar pedir desculpa? Talvez seja. Mas o fundamental para ultrapassarmos esse passivo é pura e simplesmente pedir desculpa? Não. O pedir desculpa resolve e é a súmula das súmulas da reconciliação nacional e da honra à memória das vítimas? Não é. Portanto, eu acho que deveríamos nos ater, primeiro, claro, na transparência, na integridade moral da Civicop. Refiro-me olhando para os membros ou os elementos que fazem parte desta comissão. Porque mais do que pedir desculpas, é importante que as ações da Civicop concorrem para, no entanto, limpar o nosso passivo. É importante que suas ações promovam efetivamente um sentimento de reconciliação nacional. Mas é claro que se encontrarmos sempre no pedido de desculpa o diferendo entre um e o outro e o pilar ou calcanhar de Aquiles para a tão bendita reconciliação nacional, com certeza que nós não vamos chegar lá. Eu acho que nós temos que passar do pedido de desculpa às ações da Civicop, e mais do que isso, eu acho que nós deveríamos pensar, não sei o que é que a ciência do direito diz, doutora Weba, devíamos se calhar cogitar a possibilidade de, tal qual nós temos no Código Penal o crime de ultraje, também ao nível da comunicação política, devíamos olhar se calhar numa norma ou num artigo que pusesse em causa a ideia comunicativa, que tivesse sempre num matou, no outro não matou, no outro feriu, no outro não feriu, como um elemento a ser sancionado, a ser penalizado por um líder ou representante do partido político. Um segundo para fechar este assunto. Em relação a esta, é importante reiterarmos aqui a Civicop tem um objetivo, está ali. O que temos de fazer é que os objetivos devem ser conhecidos, porque também não são conhecidos por muitos, porque não foram divulgados à medida em que deveria ser divulgado. O trabalho é sensível, requer algum cuidado. Também não precisamos expor o trabalho técnico próprio da Civicop. O que é que nós vamos ter que fazer? Quando apresentou-se as ossadas de 27 de maio, ninguém falou. Falou-se até aqui de ossadas falsas. Não podemos ter dois pesos e duas medidas. O que estou aqui a dizer é que vamos deixar que a Civicop faça o seu trabalho. Portanto, vamos também pedir aos órgãos... Este recado é para o presidente Samakuva. Vamos fazer... Para o presidente Adalberto da Costa, né, que interferiu no trabalho da Civicop. Não, eu estou a falar para a sociedade. Exato. Mas temos um protagonista deste ato político, que é a razão da reflexão. Mas o meu alvo para a mensagem é mesmo a sociedade. E, portanto, vamos deixar que a Civicop faça o seu trabalho. Vamos também pedir à Civicop que faça o seu trabalho de acordo com aquilo que foi definido. Apenas isso. Muito bem. E, portanto, vamos nos reconciliar, vamos pedir aos atores principais que deixem de se acusar. Não terá sentido as acusações, e porque ninguém vai ganhar nisto. Muito bem. Ninguém vai sair vencedor se acusarem mutuamente. Ninguém. E eu quero pedir às lideranças, hoje, mais uma vez, quero pedir
ao general João Lourenço e ao engenheiro Adalberto Costa Júnior, os dois senhores, se me puderem ouvir, por favor, encontrem uma forma de encontrarem-se. Precisam conversar e um dos temas deveria ser também sobre a Civicop. Muito bem, É muito ficou essencial.